Oi! Tô filmando em um lugar diferente hoje, na casa da minha mãe. Hoje eu queria falar sobre um assunto muito... eu acho que pode ajudar algumas pessoas. É o seguinte, eu sou ilustradora. Antes de ser ilustradora, eu era arquiteta, como vocês viram no outro vídeo. E eu trabalhava com isso aqui na minha cidade. Por muito tempo, eu queria virar ilustradora, mas eu não sabia como ia acontecer isso. Então, todo dia eu ficava pensando, ai, se acontecesse, nossa, eu queria muito que acontecesse, seria maravilhoso trabalhar como ilustradora e tal. E tudo que acontecia comigo enquanto eu estava querendo isso, enquanto eu estava como arquiteta, enquanto eu estava só ilustrando na minha casa, eu achava que era perda de tempo. Então eu falava, ai, quando a minha vida vai começar de verdade? When will my life begin? Eu ficava pensando, nossa, tô perdendo muito tempo aí, quando que eu vou realmente começar a trabalhar com isso? Quando que os meus sonhos vão se tornar realidade? Uma coisa muito... Só que o que eu não sabia é que eu já estava fazendo meu sonho virar realidade, porque eu estava praticando todos os dias. Eu trabalhava durante o dia e chegava à noite em casa, eu tinha muito gás para produzir, então eu produzia muito para mim, eu estudava muito, estava fazendo curso e eu estudava anatomia, eu estudava cor, tintas, eu fazia pinturinhas e eu estudava gestual. Então eu trabalhava como arquiteta durante o dia e ficava imaginando o dia inteiro, tipo, nossa, mal vejo a hora de sair para poder chegar em casa e desenhar, porque eu tinha coisa para desenhar, tinha os desafios aqueles grupos de Facebook, né? Então tinha desafio e aí eu falava, nossa, ficava pensando o que eu vou desenhar à noite e tal. Então chegava à noite, era uma produção incrível. E desenhava muito. Eu ficava a noite inteira, eu ia dormir super tarde porque eu ficava desenhando pra caramba. Eu achava que eu tava meio que perdendo tempo. Falava, tô fazendo uns desenhos aqui, mas isso não vai me ajudar muito, sabe? Vai ser legal quando eu realmente tiver um desenho de verdade pra mostrar, pra fazer um portfólio e tal. Mas o que eu não sabia é que esses desenhinhos que eu achava que não iam me ajudar muito, foram eles que me deram meu emprego. E foram eles que... foi esse momento em que eu estava produzindo que eu consegui realmente aprender a desenhar e botar em prática e ver onde eu estava errando e tal. Essa foi a minha produção que eu mostrei no meu emprego quando eu fui fazer a entrevista, e foi isso que me fez ser contratada, entendeu? E quando eu fui contratada, eu falei, nossa, realmente, agora minha vida vai começar, agora eu vou começar a ilustrar de verdade, fazer desenho realmente importante, sabe? Desenho da hora. E aconteceu isso, eu fiz uns desenhos mais assim, comecei a trabalhar com digital, antes eu trabalhava muito pouco com digital. Quando eu desenhava em casa, eu fazia mais desenho tradicional, pintura, aquarela e tal. E quando eu comecei a trabalhar no estúdio, eu tive que fazer digital, porque é a mídia, né? Trabalho com publicidade lá no estúdio também. Comecei a fazer concept, comecei a fazer desenho para modelagem, que é o que a gente faz lá. Fiz storyboard, fiz um monte de coisa que eu achava que esse era o desenho de verdade. Realmente era, só que eu sentia falta de estudar. Quando eu chegava em casa à noite, quando eu chego em casa à noite, inclusive, porque eu ainda tô nessa rotina, eu não tenho energia, sabe? É complicado, porque a rotina de São Paulo é muito difícil, é muito desgastante. Para você chegar no trabalho, você pega ônibus e tal, tudo que você faz, você trabalha com criação, você trabalha com a cabeça, então você pensa o dia inteiro e você tá desenhando o dia inteiro. Então quando você chega em casa, tarde da noite, eu não tenho mais energia para desenhar, entendeu? Eu não tenho mais energia para fazer produção pessoal, sabe? É muito difícil. Até consigo, mas de uma forma muito mais devagar. Porque como eu já desenho o dia inteiro, quando chega à noite, eu só quero fazer outra coisa que não seja desenho, entendeu? Eu quero chegar em casa, cozinhar, e aí eu cozinho. Por isso que eu comecei a cozinhar, inclusive. Para mim é uma terapia. Chegar em casa, eu quero ver uma série da Netflix, eu quero ficar na minha cama morta. Simplesmente morta. Eu não quero que vocês pensem também que foi pior, porque foi muito melhor eu ter conseguido o emprego na área. E hoje eu me sinto muito mais realizada, porque eu também tô em São Paulo, eu tô em contato com muitas pessoas da área, eu tenho muito mais noção do que é o mercado. Pra mim é um passo à frente na minha carreira, só que tem esses prós e contras, entendeu? Tem muita gente que me procura
falando, nossa, Bianca, eu não trabalho com isso, trabalho com outra coisa e eu não sei como entrar no mercado, vai demorar muito, como faço portfólio, como faço isso e tal. Eu passei por isso e realmente dá muito nervoso, sabe? Você sentir que você tá por fora. Mas ao mesmo tempo, essa parte é tão importante, sabe? E hoje eu vejo que essa área aqui, essa parte da minha vida que eu achava que eu tava desperdiçando, que era quando eu trabalhava com outra coisa e vinha para casa desenhar à noite, foi muito importante. Isso foi o que fez eu realmente trabalhar com ilustração, trabalhar na área. Porque se não fosse eu ter tido esse tempo de cabeça fresca durante o dia, porque eu estava fazendo outra coisa, trabalhando com outra coisa, e chegar empolgada para fazer isso à noite, eu nunca teria conseguido trabalhar com ilustração. Eu vejo muita gente falar assim, não vejo a hora de trabalhar com ilustração. Eu me vejo muito nessa situação, sabe? As pessoas às vezes vêm falar comigo e eu fico, calma, as coisas vão dando certo. Conselho de vó, né? Tudo tem seu tempo, vai com calma e tal. Mas, por exemplo, quando eu estava aqui na minha cidade e eu recebi uma proposta de emprego para ir para São Paulo, eu estava doida para ir para São Paulo. E quando eu recebi uma proposta de emprego, era uma proposta péssima, a primeira. Eu era para eu ser assistente de arte numa empresa de publicidade, mas era para fazer tipo web design, era para mexer com um monte de coisa que eu não sabia mexer. Só que eu falei, nossa, primeira proposta de emprego que eu recebi, eu preciso agarrar isso. Eu vou para São Paulo, de qualquer jeito eu me viro, chegar lá eu me viro. Só que era uma mixaria que eu ia ganhar. Aí minha mãe falou, não faça loucura, vai com calma. Aí eu fiquei com raiva. Me mordi na época, falei, nossa, ela não entende a vontade que tem dentro de mim. Mas ela tinha razão, e se eu tivesse ido para São Paulo com esse emprego, talvez eu teria voltado. Porque não era o que eu queria, era só para estar na cidade. E por mais que estar na cidade ajude muito, porque querendo ou não, estar em cidades grandes, não só em São Paulo, porque eu conheço muita gente de Curitiba que trabalha com ilustração, conheço muita gente do Rio de Janeiro, outras cidades grandes também, no Nordeste tem muito. Mas o polo, assim, são cidades grandes e principalmente São Paulo, né, que tem muita gente da área. Estar na cidade grande, estar perto dos seus contatos, estar perto do mercado, facilita? Sim, facilita muito. Principalmente porque você conhece, você tem contato direto com essas pessoas. Seja encontros de ilustradores, seja você indo mostrar seu portfólio no lugar que você quer trabalhar, sabe? Eu fui em alguns lugares quando eu estava procurando e foi ótimo, porque além de ter uma visão do que você vai fazer e de como é o lugar, você sente um pouco da energia. Eu sou meio mística nesse sentido, eu gosto de sentir como que é a energia do lugar, como que seria trabalhar lá. Porque se você mandar um e-mail, que todo mundo manda e-mail, quem que é que tá mandando e-mail? Não sei. Agora, quando você vai lá e você fala, eu sou isso. E aí a pessoa te conhece e fala, nossa, a Bianca faz isso. Ok, lembrei aqui, ó. Tô sabendo, agora posso te chamar qualquer coisa. E é assim que acontece. É importante estar em São Paulo? É importante estar em cidades grandes? Porque eu moro muito longe. Fala, eu não vou conseguir se eu não estiver em São Paulo. Vai conseguir. Vai ser um pouco mais trabalhoso? Talvez sim, talvez não. Tem gente que consegue muito bem se virar fazendo freela de casa e fica fazendo isso o resto da vida. Agora, você quer trabalhar no estúdio? Pra mim era importante trabalhar no estúdio porque eu tinha muito pouca experiência de mercado. Também fazia muito pouco tempo que eu tava entrando nisso, né? Então eu não tinha uma noção muito formada do que era. Quando eu comecei a trabalhar com ilustração no estúdio, principalmente, eu comecei a ver como lidar com o cliente, o que o cliente quer, como ouvir briefing, como traduzir isso numa ilustração, o que o seu diretor de arte precisa. Isso é muito importante, porque dependendo do lugar onde você trabalha, eles trabalham de um jeito diferente. Como fechar arquivo, isso é muito importante. Como trabalhar com a equipe, porque não é só você que desenha, não é só você que está no processo de produção quando você está num estúdio ou trabalhando com outras pessoas, com outra equipe, né? Tudo isso é importante, mas o que eu queria dizer mesmo nesse vídeo tome seu tempo. Eu tenho muita fé num negócio que quando você começa a mexer os pauzinhos, quando você coloca pra você que você quer um negócio, você põe na cabeça, tipo, eu quero isso. E aí você começa a fazer
o esforço de ir atrás disso, eu acho que as coisas vão se movimentando para te ajudar, sabe? As coisas vão acontecer, principalmente se você se esforçar muito, se você praticar muito, se você for atrás, se você botar seu coração. Tem espaço para todo mundo no mercado. Você conhece muita gente vai te ajudar. Eu tô aqui tentando fazer isso, inclusive. Se tiver dúvida, qualquer coisa, me procure, entendeu? Procura informação mesmo. E não subjuga o seu trabalho, a sua produção, mesmo que ela seja pequena. Fiz aqui um trabalhinho, mas o cara lá fez, nossa, o portfólio do cara é incrível. O seu também vai ser, se você trabalhar para isso, entendeu? Então, as coisas têm seu tempo. Coloque seu coração, faça um esforço e vai dar certo. Vem comigo, que vai dar certo. Eita! É isso aí, galera. Se vocês gostaram, dá um like aqui. Vocês já deram um monte de like no outro vídeo. Nossa, fiquei orgulhosa. Foi ótimo. Continuem. Fiz até ilustração pra vocês dessa vez. Nossa, eu tô muito pilhada mesmo. Mexeu com o meu coração. Tô falando muito de coração, né? Nossa, batendo uma ventania agora. Espero que não cague o áudio. A bateria tá acabando também, meu Deus. Beijos. Tchau. Acreditem em vocês. Vocês são bons o suficientes. Vai dar certo. Né, Rita? Não vai dar certo? Vai dar certo.